Antes que o mundo tivesse impérios e legiões marchando sob o estandarte da águia, Roma era apenas um sopro no vento. Um punhado de colinas, uma margem do Tibre e uma promessa feita ao destino. Nada indicava que daquele solo, ainda úmido de sangue e lenda, surgiria a cidade que dominaria o mundo. Tudo começa com 2 irmãos e uma loba. Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, e de uma mortal amaldiçoada pelo poder. Abandonados no rio, resgatados pela fera, criados por pastores. O mito é conhecido, mas o que ele revela é mais profundo. A história desses gêmeos é a metáfora do próprio espírito romano, a luta entre o instinto e a razão, entre a brutalidade e o destino. Quando Rômulo mata Remo, não é apenas um fratricídio, é o primeiro sacrifício de Roma. Um irmão morre para que a cidade nasça. O sangue sela o solo e a fundação se torna um ato de violência divina. Roma começa como um corpo em formação. Não é ainda uma cidade, mas uma ideia que aprende a respirar. O traço das muralhas marca o limite entre o caos e a civilização, entre o mundo dos deuses e o domínio dos homens. Cada pedra, cada rito, cada fogo aceso nos altares das colinas servia para dizer: aqui está Roma, e Roma veio para ficar. Mas nada sobrevive apenas de fé. Era preciso ordem, e o primeiro rei, Rômulo, não foi apenas o fundador, foi o arquiteto da autoridade. Ele criou o Senado, dividiu o povo em tribos, formou um exército. Roma começava a ganhar forma, e com ela, o desejo que jamais a abandonaria: o poder. Por trás da figura heróica havia o medo de desaparecer, de ser engolido pelas tribos vizinhas, de ser esquecido pelos deuses. Cada decisão de Rômulo carregava o peso da sobrevivência. Ele sequestrou mulheres sabinas, não por capricho, mas porque a cidade precisava de sangue novo. A guerra que se seguiu, brutal e incerta, terminou em união. Os sabinos não foram destruídos, tornaram-se romanos. Roma aprendeu cedo uma lição que repetiria por séculos: conquistar não é apenas vencer, é assimilar. A aurora de Roma não é um nascer de sol tranquilo. É um clarão sobre um campo coberto de corpos, um início forjado no medo e na ambição. E o que torna essa história fascinante é que, mesmo mergulhada em mitos, ela ecoa uma verdade universal. Toda civilização nasce de um ato de fé no impossível. E foi essa crença que moveu os homens que vieram depois. Reis, generais, imperadores, todos filhos daquele primeiro gesto de ousadia. Enquanto a cidade crescia, as colinas se tornavam testemunhas silenciosas de uma transformação. As casas de palha deram lugar a templos, o fogo ritual tornou-se símbolo de autoridade, e o nome de Rômulo, que antes significava apenas um homem, começou a significar uma ideia. A cidade que não pedia permissão para existir. Mas o poder é como o ferro, precisa ser temperado. E após Rômulo, Roma precisaria de mais do que força para sobreviver. O próximo rei não viria com espada em punho, mas com os olhos voltados para os céus. Porque se Rômulo construiu Roma com guerra, alguém precisava ensiná-la a viver em paz com os deuses. Rômulo não foi apenas o primeiro rei de Roma. Ele foi o primeiro a entender que o poder não nasce da força, mas da crença na própria autoridade. No instante em que matou Remo, ele selou o destino da cidade e o seu próprio, ser adorado e temido na mesma medida. A fundação de Roma foi um ato de guerra, não contra inimigos estrangeiros, mas contra a dúvida. E Rômulo, o homem que ousou traçar o limite sagrado da cidade, sabia que só poderia governar quem tivesse coragem de enfrentar o impossível. O assassinato do irmão não é apenas uma tragédia familiar. É o ritual que define o poder em Roma. Todo domínio precisa de sacrifício. O sangue de Remo purifica a terra e inaugura uma nova era. O ato de fundar passa a ser um ato de exclusão, um gesto violento que separa o dentro do fora, o romano do inimigo, o sagrado do profano.
Ao fincar o arado no solo e desenhar o perímetro da cidade, Rômulo cria não apenas um espaço físico, mas um universo moral. Roma nasce com fronteiras, e toda fronteira é ao mesmo tempo proteção e ameaça. Ele organiza a cidade como um corpo militar. Cada cidadão é um soldado em potencial. Rômulo compreendia algo que os outros ainda não percebiam. Para sobreviver, Roma precisaria ser uma máquina disciplinada, movida por honra, dever e obediência. Roma aprende que a guerra não é apenas defesa, é destino. Sob seu comando, as primeiras legiões tomam forma, não como exércitos permanentes, mas como extensão da vontade do rei. Mas até o mais poderoso dos reis precisa de legitimidade. Rômulo sabe que o poder sem crença é vazio. Por isso ele se cerca de símbolos, rituais e lendas. Cria o Senado para dividir o peso da autoridade e eternizar a ideia de conselho, de sabedoria coletiva. Cada instituição romana nasce com uma função prática, mas também com uma função simbólica. Perpetuar a sensação de que Roma é mais do que um homem, é uma vontade divina em ação. Ainda assim, o reinado de Rômulo não é feito apenas de glória, é também de medo e desconfiança. As histórias antigas falam de sua fúria, de execuções súbitas, de decisões que ninguém ousava questionar. Roma, nesse início, é tão frágil que qualquer sombra parece uma ameaça. O rei torna-se o guardião da cidade e o prisioneiro de sua própria autoridade. A cada vitória, o isolamento aumenta. A cada conquista, o peso do trono se torna mais real. Alguns dizem que foi levado pelos deuses em meio a uma tempestade. Outros juram que foi assassinado pelos próprios senadores, temerosos de seu poder crescente. O mito, porém, sobrevive a qualquer versão. O rei que fundou Roma ascende ao céu como Quirino, o deus da força civil. Sua morte, assim como sua vida, é um ato de fundação. Rômulo não morre, ele se transforma em símbolo. Ele não é apenas o início de uma história, mas a semente de uma mentalidade. A crença de que Roma está destinada à grandeza e de que a violência é um preço justo pela eternidade. Sob Rômulo, nasceram as primeiras leis, as primeiras fronteiras, os primeiros juramentos de lealdade à cidade. Tudo que Roma viria a ser, império, exército, civilização, já estava, de algum modo, contido em seu gesto inaugural, o de matar o irmão e fundar um mundo. Mas a cidade que nasceu da guerra precisaria aprender a lidar com algo que não se conquista pela espada, o tempo da paz. E seria o próximo rei, um homem estranho aos campos de batalha, quem ensinaria a Roma que o poder também pode vir dos deuses e não apenas do sangue.